Vem com o Pão. Olá, voltamos aqui então para mais um bloco da nossa entrevista aqui com Marcelo Furquim, da cidade de São Paulo. Nós estamos aqui entrevistando, conversando com ele sobre todas as maravilhas. O senhor tem trabalhado, deu já muito testemunho falando sobre o livro Livre-se da Depressão, sobre o devocional, da sua experiência no trabalho. E nós vamos aqui continuar, né, Marcelo? Porque eu sei que os materiais são muito, as experiências ainda muito mais. E eu já pergunto aqui pro irmão assim, o que o irmão mais gosta de fazer? De ouvir, ler, participar de culto, assistir um DVD, ler um livro? Como é que tu acha assim, mais afinidade com a palavra de Deus para comer dela? Amém. O Senhor, ele usou não só uma estratégia, mas diversas comigo. Então, nos últimos, digamos, 24 meses, 23 meses, eu tenho trabalhado remoto em casa e tendo viajado para as empresas quando necessário. E o trabalhar remoto, ou seja, durante o dia eu tenho as reuniões que eu tenho que entrar em contato com as pessoas que estão fora do país, é um intervalo de 4 reuniões durante o dia, e eu tenho a possibilidade de deixar um LAP ligado na TV 24 horas. Então, assim, quando eu entro na reunião, eu pego, abaixo o volume do outro, e entro na reunião e volto, ligo o volume. E eu vou vendo os testemunhos, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as orações, as ministrações. Esse é um trabalhar forte em mim, porque através dos testemunhos dos irmãos, né, dos encontros que está ali, é um edificar para mim. Né? Às vezes eu paro assim, eu tenho que responder alguma coisa para a empresa o Senhor me tira a atenção do trabalho, do natural, para me ficar ali no espiritual um pouquinho, a resposta é completamente diferente. Eu tinha que responder uma coisa que eu responderia jogando os cacos, jogando os sapatos na pessoa, né? E aí eu paro por um minuto, ouço, a hora que eu vou responder, já é um outro nível. Já não tem mais nada para soltar, já é mais compreensível, já é mais apacentável, uma pessoa mais sensível. Esse é um trabalhar do Senhor. Outro trabalhar do Senhor que é muito importante para mim são os cultos. Né, eu procuro estar nos cultos biculto, como hoje, né, de manhã em Barueri e à tarde aqui em São Paulo, e quartas-feiras em Barueri também. E outra ferramenta que o Senhor tem me usado bastante, que eu não imaginava que eu era capaz de liderar um grupo familiar. Olha só. Eu achava que eu não tinha esse dom do Senhor, mas quem somos nós? É um nada, né? Quem faz a obra é o Senhor na nossa vida, né? Então, através do meu guiar, do guiar do Senhor sobre mim, é que floresceu o grupo na minha mãe, floresceu o grupo em casa, as pessoas vão, a família está sendo trazida aos poucos, então o trabalhar do Senhor, ele usa diversas ferramentas. E eu, uma vez por semana, porque não adianta nada eu ter esse montante de material dentro do carro, se eu não saber do que se trata. Assim, deixa eu pegar o material, eu tenho 20 livros de Livre-se da Depressão. Mas se eu não ler e não ruminar, porque cada vez que eu leio, ele fala de uma forma diferente comigo. Né? É um entendimento, é um edificar diferente. Então eu preciso saber do que se trata, né, de cada material, cada pão que a gente tem, para saber a pessoa certa que está passando fome naquele momento. Sim. Porque como foi ministrado hoje no culto, vocês têm iscas diferentes, né, para diversos peixes, né? Então a gente tem que saber o que aquele peixe come, né? O que ele está precisando, o que aquele irmão está precisando naquele momento. Então eu por mim mesmo, eu tenho uma vez por semana eu me dedico a um material específico. Então eu volto para a depressão, eu pego não há injustiça na parte de Deus, eu vou me alimentando dessa forma. E eu gosto mais de ler. Então eu vou lendo e aí eu vou acompanhando na Bíblia se é realmente verdade ou não, né? Aquela coisa lá do homem natural ainda, não. Vou acompanhando na Bíblia para realmente sentir o fluir do Espírito ali naquele material, no pão. E para ter um entendimento melhor e ser usado como vaso pelo Senhor, né? Porque a gente vai olhando assim, conversei com uma pessoa na rua e essa pessoa está com dificuldade de relacionamento entre ele e a esposa. Eles estão em sérios atritos. Aí eu vou lá e busco. Se eu não conheço, eu só tenho um título que me chama a atenção. Esposa em modelação é o título que essa pessoa precisa. Mas eu olho assim, só um pouquinho, ele está com dificuldade porque a esposa tem um temperamento e ele outro. Sim. Eu preciso indicar para ele um material que fale sobre os temperamentos. E aí eu vou dar para ele, quem sabe, o livro Livre-se da Depressão, que tem o falar sobre os temperamentos. Mas se não souber que
esse assunto está no livro Livre-se de Depressão, eu vou dar o esposo em modelação para ele e dizer, ó, vai aqui. Ele, cara, já está num atrito tremendo entre ele e a esposa. Aí ele vai lá, eu tenho que ser o cabeça e tu tem que ser a coluna. Então agora funciona assim, eu mando em casa e tô, meu Deus, daí dá uma piora o relacionamento daquilo, porque eu achei que o material X, não, mas era ele e a esposa, eu tinha que consertar isso. Não, a dica era de nós poder entendermos, saber, conhecer. Então, aqui está a importância que o Marcelo está dizendo. Meditar, conhecer os assuntos, para que eu possa indicar o material correto para ele. Estou dando só um exemplo. Podia ser que naquele caso lá, que eu inventei aqui, o esposo de modelação fosse o melhor, né? Mas a gente tem que conhecer justamente para poder dar o remédio certo, necessário, para que a gente venha ajudar os irmãos, né? Verdade, assim, o esposo em modelação é só um título de esposa, mas todos nós somos esposa, né? O nosso marido é Cristo. Então, se você não conhece o conteúdo, né, o que o pão está oferecendo dentro desse conteúdo, né, o que o alimentar está oferecendo, você não está com problema na esposa. Ele começa a ler, ele vai querer dar, né, uma retada na esposa. Não, agora você me obedece, não, você me obedece. E não é nada disso, né? Então, foi assim que o Senhor trabalha comigo, né? De alimente-se, mas saiba do que você está alimentando para fornecer e edificar os outros, né? Não é pelo título que eu vou sair distribuindo, não. E também eu perdi, né? Eu já fiz essa estratégia antes de colocar uma listagem das pessoas, falando esse, para esse, para esse, para esse. Não deu certo. Não deu certo. Então o Senhor fala, não, alimente-se, esteja edificado, alimente-se, esteja alimentado, e aí você é capaz de alimentar os outros. Ou seja, se você é um vaso vazio, enche de alimento e você transborda para que os outros se alimentem também. E é assim que o Senhor trabalha. Você quer levar o Espírito Santo para mais pessoas? Você tem que transbordar o Espírito Santo através de você como vaso. Senão, que nem o Marcelo está dizendo, sem o óleo, como é que eu vou repartir aquilo que eu não tenho para dar? Como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho para dar, né? Aí eu chego para uma pessoa que está muito triste, Marcelo, está muito angustiado. O que você tem? Ah, eu estou muito triste. Material certo. Livre-se de depressão. Esse é o material porque ela está triste. Mas não, o problema que ela está triste é porque ela tem problemas emocionais muito grandes. E o que ela precisa? O livro Cura da Alma. Né? A cura interior, que é para curar a alma. Ali é o que ela precisava. Então, eu errei porque, que nem diz o Marcelo, eu não medito, eu não estava cheio do óleo. Mas, assim, é importante, sim, de qualquer forma, a gente poder usar dos materiais. Não estou dizendo para você assim, não usa porque você está fazendo errado. Pelo contrário, né? Use você primeiro e depois distribua. Né? Através dos materiais que estamos aqui. Para que a gente possa ajudar. Porque o senhor diz assim, né? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Né? Tá aqui a mensagem que a gente pode levar. Tá aqui um pasto verdejante para a gente entregar na boca das ovelhas. Assim, ó, tá aqui, vou fazer aquilo que o Senhor me mandou, vou apacentar, vou alimentar, levar para os pastos verdejantes. O que é levar as ovelhas para o pasto verdejante, né? Levar as ovelhas do Senhor para comerem na casa do Senhor, para terem boa alimentação para o seu espírito, né, Marcelo? Amém, sem dúvida. Eu vou ressaltar de novo, você não consegue expressar o Cristo se você não está alimentado, né? Então, a sua alimentação, o primeiro passo é se alimentar do material. E aí você se capacita no Senhor para poder edificar os outros, mas não com a força do braço, né? O Senhor vai utilizar da forma que Ele quer. E comigo, da forma mais diversa possível, né? De várias experiências, vários testemunhos que eu já dei na igreja, mesmo não sendo o que eu acho que eu não sou, o evangelista mor, né? Há tantos na igreja. Marcelo, e agora, na igreja de São Paulo, está acontecendo um seminário que é destruindo as fortalezas mentais. Tá faltando exercício, né? Destruindo as fortalezas mentais. Tu lembra de alguma fortaleza assim que tu tinha na mente? Porque eu vou contar uma que eu tinha. Eu tinha muita dificuldade logo que eu venho para o Senhor para acreditar que Cristo não era um profeta louco e sim o verdadeiro Deus vivo na terra. Aquilo assim, ó, não, esse cara era um cara inteligentíssimo, com poder mental maravilhoso. E, sabe, eu usava o meu intelecto. O cara lá, ele tem um poder da mente, porque eu acreditava em poder da mente. Menos Deus, mais poder. Olha que horror, né? Mas eu acreditava naquilo na época. Então, uma barreira, uma fortaleza mental que o Senhor teve que quebrar em mim é de saber que Jesus Cristo era o próprio Deus na terra. E eu anos lendo a Bíblia, ficava naquilo, mas sempre aquela coisinha lá no fundo, subjuguei aquela força de querer não acreditar que Jesus era o próprio Deus vivo,
dava uma subjugada para poder receber mais o Senhor. O Senhor me deu essa permissão, mas sempre ficava aquele, olhava, né? Lá no fundinho daquela prateleira estava aquela questãozinha me incomodando. E eu li a Bíblia, um dia eu li como é que foi o nascimento de Jesus, aí através de Maria. O Espírito Santo quem fecundou Maria, né? Para que ela ficasse ali grávida. E isso aqui é diferente. Isso, como é que eu li tanto a Bíblia e não tinha lido? Será que eu não tinha lido ainda essa mensagem? Eu creio que sim. Mas ali foi o momento que o Senhor quebrou aquela fortaleza mental e disse, Jesus Cristo é o Deus vivo na terra. Ali eu quebrei. Não sei se o irmão teve para compartilhar conosco alguma coisa com respeito a esse seminário que nós estamos tendo aqui em São Paulo, né? Na verdade, para mim, a fortaleza ainda existe, mas foram duas que o Senhor me livrou, né? Uma delas foi me livrar do perdão, que, na verdade, o perdão é para você mesmo, né? Como eu havia compartilhado antes com o irmão, que enquanto você não se livra de você perdoar alguém, aquilo fica carregando, fica um martírio para você dar o seu próximo passo. E isso o Senhor já me livrou. Eu já procuro me acertar com os irmãos a cada minuto, com os familiares, com os ímpios que estão ao redor, que trabalham comigo. Peço perdão que me dá o alívio. Então, essa foi uma fortaleza mental que caiu, porque eu não tinha, eu era arrogante. Que pedir perdão que nada, mas eu estou errado. Não, imagina, não, eu não tinha uma arrogância imensa. E a outra fortaleza mental para mim, que era uma barreira, mas uma barreira grande, que eu acho que também todo mundo tinha um pouquinho, são os dízimos. Para mim eu tinha aquela fortaleza mental assim, mas o quê? Peraí, mas então, a igreja de Senhor Jesus Cristo, mas tem homem por trás, mas você vai para quem? Vai para a conta do homem. Eu falei, não vou dar meu dinheiro, não vou. Mas o Senhor começou a me ministrar, por exemplo, o investimento nos materiais, o dízimo. As primeiras vezes que eu dava o dízimo, eu ficava olhando, mas quando é que eu vou receber de volta? Eu dava assim, né? Toma, ele dava uma mão fechada. E depois, foi um trabalhar tão maravilhoso do Senhor que eu dava o dízimo e não me preocupava com mais nada. Eu tinha sempre a preocupação de, vai faltar isso, vai faltar aquilo, mas vou tirar daqui. Falei, não, primeira coisa que eu faço, dar o dízimo e tudo o resto vem. Né? Assim, mas eu trabalho por projetos, será que vai entrar projeto esse mês? Será que eu posso dar dízimo esse mês? Estava lá. E nunca me faltou um projeto, nunca me faltou um trabalho, nunca faltou nada. Eu tenho abundância. Então, o Senhor me supre em abundância, mas foi uma fortaleza para mim. No começo, como eu disse, eu dava aquela mão assim, a mão até fechada. O Senhor estava olhando, né? A mão fechada, mas colocava lá e o Senhor acabou quebrando essas duas fortalezas em mim. Que bem, então além de ser dizimista, hoje é ofertante do reino, porque quem investe nos materiais para que esses materiais vão ser entregues a mais e mais pessoas, que o Senhor acaba mostrando para o irmão, hein? É investir na propagação do Evangelho de Cristo. Amém. Isso também é investir no reino, né? Amém. Então estamos aí, agradecemos mais uma vez aí a sua audiência conosco, estar aí nos acompanhando através dessa programação, que em nome de Jesus você seja grandemente enriquecido com as experiências que aqui foram relatadas através do irmão Marcelo. Obrigado, irmão Marcelo, aí tudo de bom, viu? Obrigadão. Ficamos por aqui, até o próximo programa. TV Menorá apresentou De Bem com o Pão.